Olá, bom dia. A situação da segurança pública no país foi discutida em plenário por senadores, ministros e convidados. Eunício Oliveira defendeu a integração do sistema de segurança. O projeto deve ser votado na próxima semana na Câmara dos Deputados. O presidente Eunício Oliveira disse que a violência é um problema que afeta todos os brasileiros. Ele defendeu a integração das forças de segurança e reforçou: o Senado continuará trabalhando para dar respostas aos cidadãos. É uma responsabilidade dos estados e do país e da nação, prevista como está na Constituição. Mas esse Senado, o Congresso Nacional e o governo federal têm, acredito eu, o dever de estreitar a parceria com os estados e municípios para reduzir já os índices de insegurança Brasil afora. A atuação do Ministério Público no combate ao crime, o fortalecimento das corregedorias das polícias, o controle do sistema prisional, a integração das guardas municipais e a coordenação de esforços entre a União, municípios e estados com a sociedade foram alguns desafios apontados pelos participantes como fundamentais para a melhoria da segurança pública. Se nós continuarmos nesse nível de violência, nós não conseguiremos suplantar os outros problemas. Dificilmente nós vamos ter crescimento econômico, dificilmente nós vamos ter investimentos. Segurança pública se tornou um caso de urgência e de emergência, praticamente uma UTI. Quando falamos de segurança pública, por que não falarmos da grande necessidade de envolvermos as nossas comunidades nas discussões? A criação do Ministério da Segurança Pública foi apontada por alguns debatedores como um remédio necessário. Para o secretário executivo Gilson Libório, o Ministério da Justiça vai continuar colaborando para a segurança pública nacional. Não teremos a quebra da continuidade dos trabalhos, né? Foi feita reunião com o ministro Jungmann, aonde passamos todos os trabalhos desenvolvidos, onde foi passado o nosso planejamento estratégico para esse ano e também para o ano seguinte. O ministro Raul Jungmann destacou que a crise na segurança pública ameaça a sociedade, as instituições e a democracia. Este é um desafio que nós temos. É um desafio que nós temos que enfrentá-lo. É um desafio que nos ameaça. É um desafio de levar a universalização dos direitos à segurança a todos os brasileiros e brasileiras, para que eles possam viver em paz, para que eles possam ter sossego, para que eles possam acreditar, inclusive, de que a democracia é o melhor remédio para esse tipo de problema, para esse tipo de situação e, sobretudo, para esse tipo de ameaça que alcança indistintamente a todos nós. Vários senadores manifestaram preocupação com a violência no país. Então, acho que nós temos uma oportunidade gigantesca de discutir questões estruturantes. Para você resolver isso, tem que ter inteligência, investigação, não é só com a guerra na ponta. Não são esses jovens apenas que são aí os transportadores e os pequenos aliciadores de estudantes nas portas das escolas, mas exatamente aqueles que são os responsáveis por essa estrutura montada que comandam essas facções que são hoje mais poderosas do que o Estado brasileiro. A Comissão de Assuntos Sociais recebe nesta quarta-feira, a partir das 9 horas, o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Ele vai fazer um balanço da gestão dele à frente do Ministério desde maio de 2016. E também deve esclarecer os cortes de verbas e a diminuição da rede de atendimento do programa Mais Médicos. Logo depois da exposição do ministro, a comissão vai analisar projetos. A pauta vai ser uma pauta muito relevante, que é em relação às filantrópicas, que hoje estão tendo o problema de obter o seu certificado de ação social, que é o SEBAS, e então nós temos esse projeto para regularizar essa possibilidade para eles poderem continuar atuando, e nós temos um projeto que foi a Comissão da Mulher, na Procuradoria, selecionou para que nós pudéssemos votar essa semana, que é um projeto da senadora Rose de Freitas, que permite às mães de filhos prematuros que os dias que a criança fica mais no hospital não sejam descontados da saída da mãe. Confira agora a previsão de reuniões das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira.
Às 9 horas, na Comissão de Desenvolvimento Regional, senadores têm na pauta o projeto que destina percentual de unidades do programa Minha Casa Minha Vida para trabalhadores da construção civil. Às 10 horas, na Comissão de Constituição e Justiça, o primeiro item na pauta é o projeto que legaliza diversos jogos de azar e mesmo a exploração de cassinos e jogo do bicho, de forma presencial e online. Às 11 horas, a Comissão de Direitos Humanos tem na pauta projeto que prevê a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. Também às 11, a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle examina, entre outros, projeto que penaliza quem deixar informações negativas em cadastros ou bancos de dados referentes a períodos superiores a 5 anos. Foi instalada nesta terça-feira a comissão que vai analisar a medida provisória que muda as regras da reforma trabalhista. O tema é polêmico e o tempo é curto. A MP vence em abril e tem que ser aprovada na Câmara e no Senado antes disso. Mais informações com a repórter Dinalva Ferreira. Votaram sim! Graças a um acordo, o Senado manteve o texto da Câmara, permitindo assim uma votação mais rápida da matéria. Em troca, o governo editou uma medida provisória para corrigir pontos da reforma aprovada pelo Congresso. É o caso do trabalho intermitente, em que o funcionário não tem garantido um tempo de trabalho mínimo e ganha de acordo com as horas ou dias de serviço. Um tipo de contrato que não existia na legislação brasileira. A MP garante a esse empregado direito a férias divididas em até 3 períodos, salário maternidade e auxílio-doença, mas proíbe o seguro-desemprego. Além disso, quando o trabalhador intermitente receber menos do que o salário mínimo no mês, ele é quem deverá pagar o valor que faltar da contribuição ao INSS. Se não fizer isso, aquele mês não contará para o cálculo dos benefícios da Previdência, como a aposentadoria. Ele efetivamente vai ser obrigado a arcar por uma despesa que muitas vezes ele não vai ter condições de cumprir, porque ele não teve renda ou teve uma renda insuficiente naquele mês. Pela lei aprovada em 2017, grávidas poderiam trabalhar em locais insalubres. A proibição era só para funções de risco máximo, como operar raio-x e lidar com pacientes com doenças contagiosas. Mas o governo voltou atrás e agora só é permitido o trabalho das gestantes em locais com insalubridade de grau médio ou mínimo, se for da vontade delas e desde que apresentem um laudo médico com autorização. Existem situações distintas de insalubridade e nem todas elas são danosas para a gestante ou para o bebê. Mas, assim, não se resolveu com essa modificação a dificuldade de que ela pode ser pressionada a trabalhar em situações que podem ser maléficas. A MP também fez mudanças nas regras dos contratos que prevêem jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Pelo texto anterior, essa jornada poderia ser negociada diretamente entre trabalhador e empresa. A MP prevê negociação coletiva. A ideia é de evitar que isso seja adotado de forma, entre aspas, leviana, que ela seja submetida a uma efetiva necessidade de trabalho e que seja permitido aos representantes da categoria profissional manifestar sua posição em caso de risco à saúde coletiva, ou à segurança do trabalhador ou à segurança coletiva. O texto editado pelo governo muda ainda o cálculo dos valores a serem pagos em casos de condenação por danos morais. No texto aprovado pelo Congresso, o parâmetro era o próprio salário do trabalhador. A MP leva em conta os valores dos benefícios pagos pelo regime geral da Previdência. Com relação ao trabalho autônomo, a medida provisória proíbe que o empregado assine contrato de exclusividade com uma empresa. Proibir essa contratação exclusiva é como eu diria, garantir que ele seja efetivamente um autônomo. Tentar garantir que ele seja efetivamente um autônomo, pois uma das características típicas do contrato autônomo é que ele não trabalha para uma pessoa só.
Juízes federais convocaram greve de um dia para pressionar o Supremo Tribunal Federal a manter o auxílio moradia. No Congresso, os senadores defendem a votação de projetos que acabem com o benefício. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidirão no dia 20 de março sobre a manutenção do auxílio moradia dos juízes federais, que anunciaram uma greve de 24 horas no próximo dia 15. Roberto Requião defendeu a votação de projetos que acabem com o benefício. Segundo ele, essa é uma alternativa à impossibilidade de o Congresso Nacional apreciar uma proposta de emenda à Constituição com o mesmo teor devido à intervenção no Rio de Janeiro. Entre as alternativas estão mudanças na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e nas demais legislações que tratam do pagamento do auxílio moradia. Requião já apresentou o relatório da PEC do senador Randolfo Rodrigues pelo fim do que chamou de regalia. A PEC pode ser substituída por leis, uma lei mudando a lei alemã e outra lei para o conjunto dos outros agentes públicos. E pode ser resolvida pelo Supremo Tribunal Federal também. Mas, na verdade, quem legisla é o Congresso. E o Congresso está se furtando a tomar uma atitude. Isso também não é muito... é vergonhoso. Para a senadora Ana Amélia, o auxílio moradia deve ser extinto para todas as categorias, inclusive para os políticos. É a parte que eu concordo nesse aspecto, não com a greve, mas concordo nesse aspecto, que seja retirado o auxílio moradia de todos os poderes, não só do Poder Judiciário, mas também do próprio Poder Legislativo, que é a casa que eu represento. Como eu não recebo, desde que eu assumi aqui, eu recusei esse auxílio moradia, eu penso que posso ter autoridade moral para dizer que não é justo esse tratamento. Segundo o Ministério do Planejamento, 17 mil juízes federais recebem a média de R$ 4.377 mensais de auxílio moradia. No ano passado, foram gastos com o pagamento deste benefício a integrantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, a exemplo de magistrados, ministros de estados, políticos e militares, 817 milhões de reais. O montante equivale à quase totalidade dos recursos destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Foi publicada no Diário Oficial de hoje a lei que prevê educação e aprendizagem ao longo da vida. A proposta, aprovada por senadores e deputados, deve se transformar numa política de Estado e pretende beneficiar pessoas que não conseguiram ingressar no sistema educacional quando jovens. E o Senado deve começar a examinar projeto aprovado ontem pelos deputados que prevê a cassação da carteira de motorista do condutor de veículo usado em crime de receptação, contrabando ou descaminho de mercadorias. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.